Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui lendo a Bíblia aqui um pouquinho. E tô lendo aqui na carta aos Colossenses, né? Que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Colossos, né? Que tô lendo aqui o capítulo 3. E no capítulo 3 ele vai dando algumas instruções ali para os irmãos para um viver santo, né? E ele começa ali já no versículo 2, instruindo os irmãos a manterem o pensamento nas coisas que são de cima e não nas coisas terrenas. E ele vai discorrendo ali no texto, falando, né, aconselhando os irmãos, falando para eles, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E ele vai falar assim também, né? Já que vocês morreram, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Né? Na Almeida Revista Corrigida, na versão corrigida, fala: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são esses membros que precisam ser mortificados? A imoralidade sexual, a impureza, o apetite desordenado, os maus desejos, a ganância, né, ou a avareza no caso, que ele compara ela à idolatria. Ou seja, esses sentimentos a gente precisa de mortificar quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós reconhecemos Jesus Cristo como Salvador, quando nós nos tornamos crentes em Jesus Cristo, quando a gente passa a acreditar nele, quando a gente recebe a Jesus como que ele faz a obra transformadora do Espírito na nossa vida e nos transforma, nós nos tornamos crentes em Cristo Jesus, a gente tem que mortificar isso, né, que é considerado como membros. Olha para você, mortificar os nossos membros, ou seja, membro, uma parte do corpo, né? Quais são esses membros que a gente uma vida sem Cristo, né? Quando a gente está caminhando uma vida sem Cristo, sem o domínio do Espírito Santo, quais são esses membros que fazem parte do nosso corpo? Ele fala que é imoralidade sexual, impureza, apetite desordenado, maus desejos e avareza. Então, assim, e ele vai instruindo ali os irmãos a deixarem isso, né, a fazer mortificar isso. E ele continua o texto, e ele fala: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então eu, como filho de Deus, já que eu passei, já que Jesus entrou na minha vida, eu como filho de Deus, eu tenho que ter um proceder diferente dos demais. De quais demais que eu tenho que ter um proceder diferente? Eu tenho que ter um proceder diferente das pessoas que vivem nessa prática. Vivem na prática da imoralidade sexual, da impureza, do apetite desordenado, dos maus desejos, da avareza, né? E ele continua o texto, né? E ele fala: abandone todas essas coisas. E ele fala sobre a ira, a indignação, a indignação no sentido de cólera, né? A maldade, a maledicência, a linguagem indecente. A gente tem que purificar até a nossa linguagem. A minha fala, ela tem que condizer com o que eu prego. A minha fala, ela tem que ser condizente com o que a Bíblia me instrui, o que a Bíblia me ensina. A minha fala, ela tem que ser condizente com alguém que leva o reino de Deus, com alguém que prega o reino de Deus, né? E ele vai falando ali com os irmãos. E ele então convida os irmãos a nos revestirmos do novo homem. Que novo homem é esse, né? Esse novo homem é o homem que foi transformado pela ação do Espírito Santo. E é para esse revestimento que ele nos convida. Às vezes a gente consegue até deixar a cólera, mas a gente não consegue deixar a linguagem indecente, né? E Paulo nos convida a deixar tudo isso, né? Paulo, sendo usado aqui pelo Espírito Santo, nos deixou isso escrito, né? E nos convida a deixar tudo isso. E outra coisa que ele diz também sobre a questão: não mintam uns aos outros. Às vezes a gente até consegue deixar a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, mas a gente não consegue deixar a mentira. Então, assim, ser cristão
servir a Deus, ser crente em Jesus é muito mais difícil do que a gente pensa. Mas isso é possível, é difícil, mas é possível tão somente pela ação do Espírito Santo, pela sua entrega ao Espírito Santo. Só que isso tem que ser uma coisa, essa questão de deixar tudo isso para trás, tem que partir, o Espírito Santo ele nos toca, ele nos ajuda, ele nos transforma, mas tem que partir também, tem que ter uma ação deliberada de nós mesmos, um esforço para cumprir o que o Senhor deseja, para cumprir o que o Senhor nos orienta. Né? E a gente só consegue isso pela ação do Espírito Santo, é claro. Mas tem que ter um esforço deliberado. Né? A gente tem que se esforçar para isso. Né? E basta. E se a gente tiver uma inclinação para nos esforçarmos para que isso tudo seja deixado para trás, o que eu acredito que até essa inclinação para a gente deixar já é um mover do Espírito Santo, que a Bíblia fala que é dele o que é do Senhor o querer e o efetuar. Então esse querer dentro de nós já é uma ação do Espírito Santo, né? E ele efetua isso através das nossas vidas. É ele que nos dá força. E Paulo vai convidando, né? Vai instruindo, vai falando. Depois ele parte ali para responsabilidade social. Ele fala sobre a convivência familiar, né? Que ele fala como que a mulher vai ali se portar dentro de casa, como o marido também vai se portar ali dentro de casa em relação à mulher, aos filhos, né? E ele fala também como os filhos devem se portar, fala sobre os escravos, né? Como os escravos naquela época era esse contexto, né? Como os escravos deveriam se comportar, fala também como que os senhores dos escravos deveriam se comportar quanto a eles, e ele vai ensinando. Mas uma coisa aqui eu cheguei onde eu quero dividir com vocês aqui. E ele, quase no finalzinho aí dessa parte, né, da carta de Colossos, quase no finalzinho aí do capítulo 3, ele fala assim: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tamanha responsabilidade. A gente tem que pensar em tudo isso, pensar no nosso proceder, tomar muito cuidado como que a gente vive, como que a gente fala, como que a gente se veste, como que a gente trata o outro, porque não é a qualquer pessoa que a gente serve. Não é qualquer um reino que a gente representa. O que Paulo fala aqui? É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Muito séria essa palavra, né? Então que a gente possa meditar nisso aqui e compreender a tamanha responsabilidade que nós carregamos. É a Cristo, o Senhor, a quem nós servimos.